Olá, jovens alunos, tudo bem com vocês? Você sabia que quando nós estamos com fome, nós sentimos muito mais o cheiro das coisas do que em condições normais? A fome é estimulada por um hormônio que também aumenta o nosso olfato. E é sobre o olfato que nós vamos estudar nessa aula. Vamos começar? O olfato é um dos 5 sentidos que nós temos no corpo humano, que ele é responsável por capturar as moléculas que estão no ar. E essas moléculas, elas são voláteis. O olfato ele é muito importante no reino animal, principalmente para a sobrevivência de alguns tipos de animais que dependem do olfato, porque ele é um monitoramento contínuo de moléculas que estão ao nosso redor, incluindo sinais químicos, como por exemplo a identificação de territórios em machos ou identificação de território de alguns bandos, a alimentação, como encontrar essa alimentação ou se essa alimentação está estragada, pode também identificar possíveis predadores, crias e até ajudar na identificação de parceiros em período de reprodução, o que é fundamental para a sobrevivência da espécie, já que isso evitaria então a extinção, principalmente de espécies que não vivem em bandos e precisam encontrar um parceiro então no meio de uma grande floresta. Já no corpo humano, o sentido do cheiro é importante porque o senso químico é usado para comportamentos básicos e fundamentais, como por exemplo a aproximação, ser atraído por aromas prazerosos e potencialmente seguros, assim como evitar ser repelido por aromas que causam desprazer e que são possíveis danos, que causam prejuízos. O olfato também está relacionado muito com os hormônios, como no exemplo que eu dei no começo da aula, a fome, que ela aumenta então o nosso olfato. Outro tipo de hormônio que também regula o nosso olfato é o medo, já que ele faz então perceber odores. Alguns hormônios também estão relacionados à reprodução e a comportamentos parentais, já que alguns filhotes, como até mesmo o ser humano, reconhecem a mãe pelo olfato. Mas afinal, como os aromas são percebidos? Os aromas, eles precisam estar em ambientes úmidos para ser capturados. E aí, essas substâncias químicas, essas moléculas, elas precisam entrar na nossa pirâmide nasal. E ela é composta por cartilagem, por isso que ela é tão flexível, tão molinha assim. Na parte da pirâmide, nós temos duas cavidades nasais que são separadas por um septo. Esse septo ele é bem retinho, mas no caso de algumas pessoas possuem um desvio no septo que causa dificuldade de respiração e às vezes até ronco quando estão dormindo. Mas para o desvio do septo existe tratamento como soro fisiológico e até pequenas cirurgias que podem ser corretivas. Na parte superior da nossa cavidade nasal existem então um epitélio olfatório com alguns cílios que captam essas moléculas que estão no ar. Essas moléculas químicas, elas alteram então a composição química dessas células, causando um impulso elétrico que é enviado a uma parte do cérebro chamado de bulbo olfativo, onde essas informações são processadas pelo sistema límbico. O sistema límbico, ele recebe os estímulos elétricos e transforma ele em odor. O sistema límbico também é responsável por relacionar o odor a memórias que nós já temos, memórias boas ou memórias ruins. Também temos no interior do nosso nariz, além de cílios que são bem pequenininhos, pelos no interior do nosso nariz. Esses pelos, eles servem para filtrar o excesso de partículas do ar. Quando nós estamos tomando banho, o ideal não é lavar o nariz com o dedo, porque se empurra essas substâncias que ficam grudadas no pelo para dentro da cavidade nasal, porque o que nós estamos vendo aqui é só uma pirâmide nasal. O nariz ele é muito maior na parte interna, que é uma cavidade que nós temos aqui chamado de sinus. Então sempre temos que lavar o nariz de forma a expulsar essas partículas, não empurrar elas mais para dentro. E sempre com a ajuda de água. Os aromas influenciam diretamente a nossa vida, porque eles estão relacionados à nossa memória. O olfato é o único sentido que leva direto às substâncias químicas, sem precisar de um grande nervo igual o ouvido, que tinha um nervo auditivo, o olho, que tinha um nervo óptico.
Para o olfato, não. Ele tem apenas o bulbo olfatório que leva essa substância elétrica direto para o cérebro. Por isso que quando nós cheiramos, nós podemos sentir, por exemplo, o sabor. Você cheira e sente uma substância adocicada. Nós também podemos ter recordações de pessoas ou recordações de vivências. Por exemplo, você come uma coisa e aquilo te lembra da tua infância. A memória olfativa é um processo através do qual codificamos, armazenamos e recuperamos as informações. Não há aprendizagem sem memória já formada. Isso vale também para nós estudantes. Para nós aprendermos uma coisa nova, nós temos que ter uma memória já formada. No caso dos animais, também tem uma coisa muito interessante que são os feromônios, que são substâncias químicas que são produzidas através de glândulas ou através de secreções como urina ou suor, que elas vão identificar e ajudar tanto, por exemplo, para manter o animal em bando. No caso das formigas, eles usam esse feromônio para montar as suas trilhas, e aí as outras formigas que estão vindo atrás, elas vão detectando o odor e conseguem seguir a trilha. Continuando o nosso conteúdo sobre a respiração, sobre o ar, nós também temos problemas relacionados à qualidade do ar, já que eles também interferem no nosso olfato. Por exemplo, cidades que possuem um alto índice de poluição, como São Paulo e outros polos industriais, as pessoas são muito suscetíveis a doenças como asma, bronquite, enfisema pulmonar, que é a destruição das células do pulmão, o câncer pulmonar e a asfixia também, que é a falta de ar. Esse problema ele pode ser facilmente resolvido com árvores, porque as árvores, por mais que a gente ache que é muito clichê ficar falando, plante árvores que faz bem para o meio ambiente, não faz bem para o meio ambiente, faz bem para a gente. As árvores, elas resfriam o ar, elas absorvem a água do solo e emite essa água para a atmosfera, fazendo com que nós ficamos num ambiente muito mais úmido. Ela também captura o gás carbônico, que é responsável pela poluição do ar, cerca de 2,8 kg por dia. Isso é muita coisa. Como tarefa, basta você responder a página 52 e 53 do seu livro e desenhar no caderno o sistema olfatório, tudo bem? Ali com o bulbo olfatório, para você conseguir entender e capturar melhor este conteúdo. Um abraço e até a próxima. Tchau!